gente hoje vai ter uma conversa inicial aqui sobre, né, o que a gente está fazendo, mas antes eu queria falar um pouquinho sobre o Indisciplinar. Né? O Indisciplinar é um grupo de pesquisa aqui da Escola de Arquitetura, da UFMG, e a gente tem feito pesquisa junto com extensão, né? Que é o que a gente chama de co-pesquisa. Né? Então a gente tem trabalhado, né, ações práticas no cotidiano, intervindo, fazendo a coisa acontecer, trabalhando junto com as pessoas, com movimentos sociais, né, na cidade, e ao mesmo tempo que a gente trabalha, faz alguma coisa, gera alguma ação, lá na frente a gente coleta esse material, faz uma discussão, faz uma análise, e a partir disso a gente está produzindo pesquisa também. E não diferente disso, né, isso aqui é uma das propostas que a gente está, né, já tem mais ou menos uns 6 meses que a gente está trabalhando nela, mas ainda engatinhando, né, e é uma proposta que também vai mais ou menos da mesma metodologia, assim, a gente, né, começa trabalhando com algumas ações práticas, e a gente tem uma perspectiva e uma intenção de que daqui a algum tempo isso vai nos dar um material de pesquisa muito interessante, né, e talvez um foco interessante aqui dessa proposta nossa é de que a gente vai produzir um material de pesquisa que é coletivo, assim, vão ser várias pessoas contribuindo, a ideia é que várias universidades, várias escolas de arquitetura participem, né, ou inclusive outros cursos, né, a gente inclusive já tem participação de uma disciplina do curso de Ciência do Estado, da UFMG, né, e a ideia é meio que construir uma base, né, de informação, criar uma discussão, né, criar uma conversa, né, para a partir dali a gente ter essa base de dados que pode gerar análises, né, seminários, ou seja, a gente tem uma perspectiva aí de no futuro, né, bem próximo aí, ter bastante desdobramento a partir disso aqui. E aí, já explicando mais especificamente qual que é a nossa proposta, né, essa proposta do Embev aqui, né, a gente começou tendo um olhar assim, para a cidade, né, o dia a dia da cidade, para o tecido urbano, né, como um lugar que está sujeito a modificações e transformações a qualquer momento. Então a gente primeiro é ter esse olhar claro de que tudo que a gente hoje está construído, está posto na cidade, de uma hora para outra ele pode se modificar, né, ele pode ser transformado, e são várias dinâmicas que estão por trás dessa transformação, né, são desde dinâmicas do mercado imobiliário, dinâmicas sociais, né, políticas, né, e aí uma especificamente que a gente tem trabalhado, a gente tem pesquisado muito a respeito disso, são as políticas urbanas, principalmente em torno das operações urbanas associadas nas operações urbanas, e essa talvez seja uma política que está posta aí, está sendo colocada inclusive como um potencial de transformação de grandes áreas, de grandes partes da nossa cidade, e a gente está querendo entender um pouco mais assim, o potencial disso, como que isso, né, que futuro, que cidade é essa que a gente pode construir daqui para frente, né? Então isso também tem essa discussão no plano de fundo aí. Mas aí, né, trabalhando um pouco mais, né, então tem essa discussão, né, da operação urbana, mas tem também esse olhar, né, para os espaços, né, vazios da cidade, que a gente sempre teve, né, acho que principalmente o curso de arquitetura, de uma forma geral, ele sempre olhou para isso, porque acaba que esses espaços vazios, eles são espaços que atraem, né, eles meio que chamam os estudantes para serem propositivos, né, para propor projetos, principalmente os projetos de conclusão de curso, projetos de TCC. Então, geralmente quando você vai, né, eu vejo isso claramente, os projetos de TCC já vão buscando esses vazios na cidade, esses terrenos, né, ociosos, e chegam lá para fazer alguma proposta, né, para propor alguma coisa nova, né, alguma coisa de transformação. Então isso é uma coisa também que a gente sempre teve um olhar para isso e sempre nos interessou, né, buscar esses vazios, buscar essas áreas. E aí, a gente trabalhando mais nisso, né, a gente começou a perceber que a gente precisava discutir mais, né, sobre esses vazios, né, a respeito deles, né, assim, porque os vazios, às vezes, eles são muito óbvios, né, assim, são vazios. A gente vai fazer uma discussão agora, a Mary vai trazer essa discussão para a gente, né? Mas tem outros que não são tão óbvios, assim, tem outros que são vazios mais sutis, alguns vazios potenciais, e talvez a coisa que é mais importante da gente perceber é entender que boa parte da cidade, principalmente partes que estão sujeitas a dinâmicas fortes do mercado imobiliário e dinâmicas de políticas que podem, né, vir a suceder sobre determinadas áreas, determinados territórios,
acaba imprimindo naquela região um potencial de vazio muito grande que não é óbvio para a população e não é óbvio, inclusive, para nós arquitetos. E isso é uma coisa que a gente está querendo, né, perceber e a gente está querendo mostrar isso. E, inclusive, mostrar para nós mesmos. Assim. Então, a gente vem de umas experiências, por exemplo, eu venho de uma experiência semestre, numa disciplina minha, em que, ao trabalhar isso numa disciplina, né, numa disciplina já de final de curso, já pegando alunos que já estão terminando o curso, boa parte dos alunos não conseguiram perceber o quanto que um espaço que eles estavam trabalhando, uma área da cidade que eles estavam trabalhando, está sujeito à transformação, está sujeito a que um determinado conjunto de edifícios seja completamente demolido e a partir dali surge alguma coisa completamente nova, né? E se criar algo novo a partir de uma situação que está dada, né? E isso é algo que é difícil, podemos dizer assim, é um olhar que é difícil, nem todo mundo consegue perceber isso. E talvez essa seja uma das primeiras intenções nossas com esse workshop. A gente quer passar para vocês um pouco desse olhar, né, desse olhar mais aguçado, mais sensível para essa questão dos vazios da cidade. E a gente está escolhendo uma área, né, de fácil acesso, né, em uma área que pode gerar uma discussão bem interessante, bem diversa, né, que tem diversas situações para ser discutido, que é o centro da cidade, né, o centro de Belo Horizonte. Então a gente vai ter o centro de BH como alvo de discussão, alvo de conversa, alvo desse workshop. E a partir do centro, né, o que nos interessa muito também fazer nesse workshop é fazer uma qualificação desses vazios, né, fazer uma discussão qualitativa dessa coisa. Né. Então, é aquele negócio, a gente pode chegar e falar assim, lote vaga é vazio? Beleza, lote vaga é vazio, tá. Um edifício abandonado é vazio? Edifício abandonado é vazio, beleza. Mas dá para ir além disso, dá para a gente começar a qualificar um pouco mais, assim, né, o lote vaga é vazio, mas que tipo de lote, né, como que esse lote ficou vazio, né, qual que é a possibilidade, né, dele ser ocupado, né, como que aconteceu aquilo, né, ou seja, entrar um pouco mais a fundo na discussão para entender por que ele está vazio, se ele sempre vai ser vazio, se ele vai gerar alguma coisa, se ele está causando alguma coisa naquele território, se ele é podemos dizer assim, em algumas situações, se ele é inclusive um instrumento, né, gerador de alguma situação específica no ambiente urbano onde que ele está sendo vazio, né, que é desde degradação, a especulação imobiliária, a insegurança, não sei, pode ter diversas questões que estão por trás desse vazio, né? Então isso também interessa discutir, fazer essa discussão qualitativa da coisa, né? Então não é simplesmente fazer uma discussão superficial de falar assim, isso aqui é vazio, isso aqui não é vazio, isso aqui é vazio, isso aqui é vazio, é um lote vazio, tá. E aí também, mais adiante, né, talvez a gente não tenha tempo de fazer isso nesse workshop, mas é uma coisa que está na nossa proposta, né, de adiante, é de discutir, né, propostas. Então não é só identificar o vazio, identificar a coisa e falar, apontar, né, tipo assim, apontar a ferida. É discutir, entender e a partir do entendimento daquela situação, a gente propor, né, fazer propostas assim, não, isso aqui pode ser usado da seguinte forma, pode ter esse uso, pode ter... E aí, nesse ponto, eu acho que a gente começa a fazer conexão, principalmente com os trabalhos de arquitetura, que é uma outra intenção que a gente tem, de meio de coletar as propostas que as escolas têm feito, né? As escolas têm feito propostas incríveis para a cidade, e de repente essas propostas ficam todas escondidas dentro das escolas, né? Ninguém expõe isso e ninguém cria um diálogo a partir dessas propostas. Então, talvez num segundo momento, a partir de uma hora que a gente consegue entender as dinâmicas, então repara que a gente está tendo o vazio aí como uma dinâmica de transformação da cidade, ou seja, a partir do momento que a gente entende essas dinâmicas de transformação da cidade, os potenciais que a cidade tem de se transformar, de mutar, né, o potencial latente de mutação que tem em determinadas áreas, territórios da cidade, a gente fica mais qualificado para poder fazer uma discussão propositiva num nível um pouco mais estratégico. Então, a gente consegue ter um instrumental ali para fazer propostas um pouco mais eficientes, mais efetivas e gerar uma discussão dessas propostas, que eu acho que é aí que entra o diálogo. Então, se você põe um projeto, você põe um projeto e de repente esse projeto está discutindo mais ou menos o mesmo tipo de vazio, mais ou menos as mesmas qualidades, a mesma intenção, então uma proposta parecida, isso de repente pode gerar uma discussão coletiva, né, dessas três propostas, que lá na frente, inclusive, pode virar uma discussão de uma proposta política. Até mesmo de viabilizar essa ideia, uma ideia que de repente
no momento atual ela pode não ser possível, mas lá na frente ela pode ser possível a partir, né, do momento que a gente pode construir uma política, né, urbana a partir de um coletivo de propostas. Né? Um coletivo de propostas pode ganhar força para se construir a política. Talvez uma das coisas que a gente até começa falando aqui, né, e que eu acho que tem força para isso, né, por exemplo, é a agricultura urbana. Né? A agricultura urbana é uma proposta clara, né, de uso da cidade, de transformação, né, do espaço, de reapropriação, né, de uso de áreas, e ela está aí precisando de várias propostas, várias ideias para serem coletadas no coletivo de propostas, talvez começar a desenhar e discutir políticas, né? Políticas de agricultura urbana. Né? E eu acho que aí vem políticas de parque, políticas de... Por isso, inclusive, que a gente até faz, né, alguns recortes aí nas propostas, né? Vocês vão ver na hora que a gente entra na parte propositiva, a gente reporta alguns temas, né, que eu acho que são esses temas estratégicos, são os temas que, de certa forma, a gente não vem discutindo, a gente não vem, e eu falo a gente, arquitetos, urbanistas, né, talvez a gente está fazendo isso de forma isolada nas escolas, mas a gente não está coletivamente discutindo isso a ponto de construir políticas para a cidade, para se pensar áreas verdes, lazer, né, agricultura urbana, né, moradia, né, eu falo de moradia de uma forma muito mais ampla, né, não estou falando só de moradia de interesse social, né, moradia para baixa renda, eu acho que a gente precisa discutir as nossas moradias, de todo mundo, né, eu acho que morar na cidade, eu acho que é uma questão, né, que interessa todo mundo discutir, né? E aí a moradia a gente inclui todo mundo, né? Então se a gente coloca isso na discussão. Bem, enfim, é um pouco disso que eu queria colocar, mais como uma provocação, né, do que a gente quer fazer. E para isso, né, a gente inicia, né, esse trabalho, a gente usa algumas ferramentas que a gente vai ver amanhã no workshop. Basicamente a gente usa uma ferramenta de mapeamento, que é o CrowdMap, para poder sempre estar trabalhando com o mapa, né? O mapa sendo essa base, essa plataforma de coleta das informações, uma interface muito bacana. E, ao mesmo tempo, essa plataforma que a gente usa, o CrowdMap, ela permite, né, vocês vão ver amanhã, que a gente tire informações dele, ou seja, ele não é só um mapa que a gente está gerando, um mapa com pontinhos, com coisas, não. A gente tem uma base de dados por trás desse mapa que a gente consegue depois tirar e é possível da gente fazer essas leituras cruzadas, de criar grupos de interesse de discussão em determinadas coisas, ou seja, a gente consegue fazer esse tipo de análise a longo prazo, né, de fazer, gerar pesquisa a partir disso, né, a partir dessa coleta de dados em mapa. E, junto com o mapa, a gente vai trabalhar também com uma wiki, né, que também é uma ferramenta online, assim, é a mesma plataforma, né, da Wikipédia, né, que é uma plataforma de construção, né, de artigos, de conhecimento, né, a gente pode falar uma construção de conhecimento livre, aberto, né, aberto ao público, também nessa intenção de a gente fazer de uma forma colaborativa a coleta, né, dessas informações e dessa discussão qualitativa que pode vir a ser feito por muita gente, né? Então é um pouco disso que a gente está apostando e vai tentar começar a fazer agora. A gente está começando, né, esse semestre a gente começou na verdade começou isso no final do ano passado, com uma disciplina aqui na Escola de Arquitetura. Esse semestre já teve 2 disciplinas trabalhando com isso, assim, nessas plataformas, um jeito experimental. E no próximo semestre a gente vai experimentar um pouco mais com 9 disciplinas, né, inclusive da UFOP, daqui da UFMG, do Isabela, da PUC, para a gente poder, no que a gente experimenta nas disciplinas, inclusive discutir, né, as possibilidades que essas plataformas que a gente está usando, tanto de mapeamento quanto a Wiki, né, elas precisam ser ali ajustadas, né, precisam ser reformuladas, né, precisam ser adequadas às nossas expectativas e o que a gente está buscando.